Temos Zoe Martínez, Guga, daqui a pouquinho Paulo Figueiredo e Fernando Conrado, certo? Ô, Guguinha, e aí, cara? Você tava um pouco inflado na sexta-feira. Tava e na mais segunda? animado? Não sei. E na segunda, como é que ficou? Né? Olha, se a gente for analisar friamente o que aconteceu ontem, de fato, a expectativa gerada pelas pesquisas era talvez de uma vitória no primeiro turno e principalmente de um Bolsonaro menor do que foi. O Bolsonaro foi muito maior do que o que as pesquisas previam, do que a maioria delas pelo menos previa. Ele teve 6 pontos a mais do que em média foi apontado por essas pesquisas mais renomadas. O Lula teve exatamente o que foi apontado pelas pesquisas. A margem de erro mostrava que o Lula poderia ter entre 48 e 52 pontos, e ele vai terminar com 48,5 ou 48,43, que é o que ele tem por enquanto. Então, a pesquisa apontou o resultado certo para um lado e um resultado errado para o outro lado, e vai ter que explicar isso. E claro que vai ser cobrada por isso. O Lula tem uma vantagem gigantesca sobre o Bolsonaro. São 6 milhões de votos e uma vantagem de 5 pontos e 40, quase 5 pontos e meio sobre o segundo colocado, o que é muito. Nunca antes um candidato à reeleição terminou em segundo lugar numa disputa para a presidência. Todos que tentaram se reeleger presidente conseguiram terminar em primeiro no primeiro turno. O Bolsonaro terminou bem atrás. E o Lula precisa de apenas 1,5 ponto agora para vencer a eleição. Isso é muito pouco. O Lula, com mais 1,5, e é muito improvável que ele perca voto, que quem votou no primeiro turno vota no segundo turno. É assim que se comporta. Com exceção do Alckmin em 2006, esse sim perdeu o voto no segundo turno. Isso nunca aconteceu. Guguinha. Então o Lula parte de uma eleição agora onde ele precisa de mais 1,5 ponto para vencer. Minha dúvida, tá? Em que mundo você está vivendo? No mundo onde a Terra ela gira. Qual que é? O mundo que a Terra gira. Mas vamos lá para o mundo dos institutos de pesquisa. Vou pegar todos aqui porque eu represento eles. Você é. Então você tem um lugar de fala. Eu quero de alguma maneira que haja um retorno, uma resposta. Eles precisam responder para a sociedade. Bom, IPEC, 52 Lula, 34 Bolsonaro. Datafolha, 50 Lula, 36 Bolsonaro. Quest, 51 Lula, 36 Bolsonaro. IPESP, 51 Lula, 38 Bolsonaro. FSB, BTG, a última, 48 Lula, 37 Bolsonaro. Foi a que acertou pelo menos a do Lula. Poder Data, 48% Lula, 38% Bolsonaro. MDA, CNT, 48%, 39%. Atlas, 49%, 42%. E Paraná Pesquisas, 47%, 40%. Todas, se você for analisar, acertaram o desempenho, mais ou menos 1 ponto para mais, 1 ponto para menos, do Lula. Mas a diferença ainda é razoável. Por exemplo, você pegar um IPEC, 52% para Lula... O IPEC no dia da eleição, ela deu 51% para o Lula. Ela baixou para 51%. Está escrito aqui 52%. Mas enfim se for 51 ou 52. Na margem do erro é 48. Mas o ponto é, as pesquisas não observaram o desempenho do bolsonarismo. Não observaram. Isso é visível. Foi o que eu comentei aqui no início. Esse é o ponto. Foi esse o ponto. A pesquisa acertou. É engraçado que eu projetei aqui, né? Quando eu não quis apostar que ia ter que eu falei que ia ter segundo turno, não quis apostar que ia acabar no primeiro, eu projetei o quê? 48,5. Foi essa o meu palpite. Eu falei que o Lula ia terminar com 48,5, exatamente com o que ele está terminando. E por que eu projetei isso? Por causa das pesquisas. Não é porque eu tenho bola de cristal, não é porque eu sou um gênio, não é porque eu sou um cara da estatística, é porque eu li as pesquisas e eu também com base na minha intuição, pensei, olha, vai ser um pouco abaixo do que os mais otimistas calculam, vai ficar ali na base, 48,5. O outro ali tá tendo uma convulsão, o que é aquilo? Que é isso? É uma convulsão? Tá tudo bem aí, tá Paulinho? O que tá acontecendo, Paulinho? Imagens, por né? favor, explica pra gente o que aconteceu, hein? Isso é uma das coisas mais ridículas da história da televisão brasileira. Olha o xilique que ele tá dando. Da história da televisão brasileira, isso foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Não, você comendo pipoca, você tá falando? Que foi ridículo mesmo, eu concordo. Eu no peito para dizer que IPEC e Datafolha eram os institutos mais confiáveis do Brasil, que eram os institutos que ele confiava, chamou todo mundo apostei que esses institutos eram uma fraude.
chamou todo mundo de terraplanista. E você segue sendo um. Você não lembra o que você falou? O Paraná Pesquisa como o instituto que ele menos confiava, e o Instituto Paraná Pesquisas foi o único que acertou dentro da margem de erro. Ele não sabe nem fazer conta, porque a margem de erro da pesquisa do Ibope é de 2 pontos, do Ibope PEC, é de 2 pontos. E se eles apostaram 51, também não caiu dentro da margem de erro, mas de 2 dias antes da eleição disseram 52. Meio ponto. A do Paulo Matias está correta. Eles estão fracos, hoje então eles erraram por meio ponto. Separar os homens dos meninos. Separar quem faz análise política de quem é leitor de jornal, cara que trouxe a brasa, jornal e propagandista de narrativa de imprensa. Hoje é o dia. É a hora das crianças chorarem na cama porque é local quente. Senhora, que cara Quem disse aqui que confiava, tá aí, pode chamar o VAR, todo mundo, isso vai virar, eu não tenho dúvida que isso vai circular na internet, vão fazer milhões de cortes. Podem pegar os dias, onde Paulo Matias pergunta pro Guga quais são os institutos de pesquisa mais confiáveis. E os institutos de pesquisa mais confiáveis, segundo o Guga, são IPEC e Datafolha. Justamente os institutos que mais erraram. E PESP também, você esqueceu de mais um que eu confio. São 3 que eu citei. Só que é o contrário. É exatamente o do Antônio Lavareda também confia. Aquele levantou mais desconfiança foi justamente Paraná Pesquisas. Foi o que a única chegou a dar o Bolsonaro em primeiro, depois empatado. Só na última pesquisa que deu Lula na frente, o Paraná. Paulinho, se a gente analisar... O Paraná realmente aqui, ó, olha só, se a gente analisar aqui a diferença dos dois entre Lula e Bolsonaro... Calma. Se a gente analisar a diferença, o Datafolha dava uma diferença de 14,7%. O IPEC dava uma diferença de 13,9%. O IPESP dava uma diferença de 13,5%. O Atlas dava uma diferença de 9,2%. A Quest dava uma diferença de 11%. E a MDA dava uma diferença de 8,6%. E a diferença real foi de 5,18%. Zoe Martinez, é a sua vez agora. Bom dia, meu amor. Bom dia, Paulo. Tô feliz. Ganhei R$2.000 só ontem, hein, gente? Ganhei 2 apostas. Tinha que ter apostado também sobre o Instituto de Pesquisa, que eu sou muito boa de aposta. Ganhei do Paulo Matias e da Bia. $1.000 de cada um. Tô muito feliz, tô rica. Vou levar vocês para jantar. Dá para ir para Argentina agora. A fraude aí desses institutos, que é uma grande fraude. Mas falando sério agora, eles vão ter que mudar o nome dos institutos, igual aconteceu com o IPEC. Vão ter que mudar para ver se de alguma forma eles conseguem recuperar aí o respeito, pelo menos de meia dúzia de pessoas, né? Da população, porque foi um vexame total, erraram muito feio. E tá na hora de tomar alguma providência a respeito desses institutos. Não é sobre censura, sobre censurar esses institutos, não. É sobre eles terem comprometimento com a verdade. O erro foi um erro muito grande, porque se fosse um errinho aqui e outro lá, ok, mas a diferença é gritante. Todos os institutos apontavam o Lula na frente, disparado, que era o preferido, que ganharia no primeiro turno. E agora, ontem, a gente viu que foi todo o contrário, né? Tá acirrada a eleição. Como eu sempre falei aqui no programa, eu sempre apostei aí num segundo turno. Muita gente tá falando, teve fraude, não sei o quê. Gente, não. Realmente, o cenário nacional hoje no Brasil é de polarização e é uma eleição muito acirrada. O Bolsonaro, por mais que tenha ido para o segundo turno agora com o Lula, saiu vencedor até agora. Dos 27 senadores, o Bolsonaro conseguiu eleger 20. Isso equivale a 80% dos candidatos ao Senado. É muita coisa. E mais de 70% dos seus candidatos à Câmara dos Deputados foram eleitos também. Então o Bolsonaro deu um tapa sem mão, né? Um tapa de luva na cara desses institutos, na cara dos militantes, dos ditos jornalistas, na cara dos institutos, dos jornalistas, enfim, de todo mundo, né? Que espalhou tanta mentira. O Bolsonaro foi para o segundo turno, mas ele saiu vencedor nesse primeiro turno, porque era muito importante, de extrema importância, e sempre falei aqui no programa, não apenas elegermos um presidente,
mas também renovar a Câmara dos Deputados, o Senado, sim, o Legislativo. O presidente não consegue governar, e nesses 4 anos de governo, isso ficou muito claro, principalmente para o Bolsonaro, que teve muita dificuldade para aprovar projetos de lei, principalmente no Senado Federal. Então, o que eu falo sempre é que em 2018 a renovação começou, e agora em 2022 a gente viu que demos continuidade, né, a essa renovação, colocando mais pessoas de direita, mais pessoas conservadoras e alinhadas ao presidente Bolsonaro. Então temos mais um mês aí para o Bolsonaro conseguir fazer campanha, para as pessoas se espalharem os feitos do governo, e para o Paulo Guedes, eu falo que é o principal cabo eleitoral agora, nessa reta final, principalmente, né? O Paulo Guedes é o grande cabo eleitoral do Bolsonaro. Tem que colocar o Paulo Guedes agora em todo que lugar para falar sobre os feitos do governo na economia, sobre a gasolina, sobre os empregos, né? A diminuição aí do desemprego. Tem muitas coisas positivas que o governo precisa ressaltar agora nessa reta final, se quiser ganhar a eleição no segundo turno. Muito bem. Conradão, você está de volta aqui ao nosso programa, tudo bem? Fernando Conrado participando de novo aqui do nosso Morning Show para discutir um pouquinho com a gente tudo o que aconteceu ontem e principalmente, né, Conrado, o que vai acontecer daqui para frente? Como é que você está enxergando essa eleição? Zerou tudo? Agora começamos do zero ou não? Mais ou menos, né? O que a gente teve foi uma discrepância muito grande dos prognósticos que a gente poderia ter aí nas eleições, inclusive foi uma matéria hoje do New York Times exatamente isso, né? Bolsonaro outperformance polls and forces runoff against Lula. Então, o que a gente está vendo aqui foi uma visão diferente. Eu dava prognóstico para o Bolsonaro aí em 44%, falei ontem de manhã ainda, falei no último mês todo isso aí. Agora, a gente teve uma realidade de grandes votos pro Lula também. Eu acho que um dos grandes pontos que a gente tem que observar é o derretimento do Ciro, né? O Ciro aí tinha 13 milhões de votos nas últimas eleições, talvez pelo fato de não ter o Lula concorrendo, o pessoal não queria votar no Haddad, acabou votando no Ciro, e o Ciro acaba as eleições ontem aí com o número de 3 milhões de votos, é um derretimento muito grande, né? Agora, por outro lado, a gente tem que analisar os pontos políticos do resultado dessa eleição. Olha só, meus amigos, a gente viu o Bolsonaro concorrendo contra o próprio judiciário, que tirou dele, né, que agia como um partido de oposição, que tirou dele possibilidade de gravar lives na própria casa dele. A casa do presidente é o Palácio da Alvorada, ele não pode gravar live em casa, a mulher dele não pode falar, ele não podia usar imagens. A gente viu isso durante toda a campanha. Seus apoiadores também tinham, eu tô bloqueado no Instagram aí até hoje aí, por conta de me manifestar da forma como eu me manifesto. Bolsonaro lutou contra todos os institutos de pesquisa, e eu já digo aqui também que não foi questão, vou dizer, não foi nem só uma fé, eles são ruins, né? São institutos ruins que não sabem fazer perguntas para o eleitorado, ficam com essas perguntinhas. A própria Globo no debate lá, tu vê as perguntas deles, meio ambiente, queimada na Amazônia, umas coisas bem fora da realidade. Brasileiro, a gente tem as nossas florestas todas preservadas, não faz sentido, é por isso que eles não enxergaram a realidade, porque não sabem fazer perguntas. E também da mídia, né? A mídia como um todo, todo mundo aí, o grande establishment, a inteligência, né? Fazendo defesas fortíssimas do Lula. E a gente tem que enxergar o que é, então. Cara, tem 2 lugares do Brasil aqui onde fica o establishment, que é Brasília, né? O establishment em Brasília é do Bolsonaro. E no Rio de Janeiro, a cidade da Globo, de todo mundo, deu Bolsonaro também. Então a gente tem que enxergar esses pontos para uma transformação do que nós vamos ver adiante. Outro ponto decisivo que a gente tem que trazer aqui é, como a Zoe falou muito bem, o Bolsonaro colocou aí olha que esse cara elegeu de senadores. Vai ser uma transformação no nosso Congresso Nacional. O partido dele botou 96 deputados, aumentou 60%. Essa é a força do presidente. Muita coisa. É muita força essa transformação que nós vamos ter. Então agora, para esse passo que obviamente que é um cenário, vamos enxergar a realidade, né? Lula, dificilmente um candidato que chega no segundo turno em primeiro lugar perde a eleição. Nas eleições
para presidente, a gente não viu isso acontecer. Por outro lado, um candidato que vem numa ascendência muito forte tem a capacidade de reverter isso. A gente vê em muitos estados acontecendo também. Então, em relação ao Bolsonaro, o que a gente vai ver agora é que muita gente que estava lá na toca, trancado, com vergonha de falar do Bolsonaro, porque as pesquisas davam 70% para o Lula, 2% para o Bolsonaro, esse pessoal vai sair da toca, esse pessoal vai se manifestar. E o Lula, ele já fez todo o seu alinhamento, que o Lula fez para vencer o Bolsonaro, ele botou Guilherme Boulos de um lado da foto e o Henrique Meirelles do outro lado da foto, e botou todo o espectro contra o Bolsonaro do mesmo lado, só que esse espectro todo, eles não gostam do Bolsonaro, mas eles não são amigos entre si. Quer ver um ponto que a gente tem que levar em consideração, como tudo isso é quase surreal? O Geraldo Alckmin, lá em Pindamonhangaba, a cidade dele, né? Pindamonhangaba, eu sou de Pinda. Tal. Cara, o cara não venceu, deu Bolsonaro na cidade do vice-presidente. A gente tem que abrir os olhos, ficar atentos para diversas discrepâncias que a gente tem nessa eleição. Por exemplo, a gente viu Minas Gerais, o pessoal era do Zema e aí votaram no Lula. Pô, mas se for pegar o mapa de Minas Gerais, é aquele norte, o nordeste de Minas Gerais, que é uma grande Bahia, né? O grande sertão, que é esse pessoal do Brasil profundo, do Brasil mais miserável. E aí a gente começa a ver também no Nordeste ali que o grande voto de coronelismo que a gente tem no Brasil hoje é do próprio PT. Porque nas capitais o Bolsonaro não foi uma discrepância muito grande, até Maceió ganhou Bolsonaro lá no Nordeste. Então a gente tem que analisar todos esses aspectos aí e construir uma nova eleição daqui para frente. Algo que me chamou muita atenção também foi o Bolsonaro ontem conversar com os pés no chão. A fala dele, a fala do Lula ontem, quando ele chega, ele quase fala como um derrotado, porque eles, não sei se iludiram ou não, ou se iludiram a população como um todo, falava que ia ganhar no primeiro turno, fez uma votação impressionante, a gente não estou nem discutindo isso, né? Mas ele falou como um derrotado, quase, a gente esperou ganhar, mas não ganhamos. Foi diferente, foi pé no chão. Olha só, o Brasil quer reformas, né? Parte da população quer reformas, a gente tem que ouvir esse Brasil para tentar fazer uma transformação. Então é isso que eu acho que nós vamos ver a partir de então aí, Matias. Esse grande duelo aí de ideias. Muito